Falso agente de escolta é preso. Ele é acusado de planejar e executar roubos de carros. Conseguia as vítimas em sites de venda e compra de veículos. Funcionária de parquímetro impede estacionamento e é demitida. Ela guardava a vaga para uma outra funcionária. Câmeras de monitoramento de um prédio gravaram toda a ação. Grávida de 8 meses é presa com drogas na Serra. Ela foi autuada por tráfico e já está na cadeia. As imagens do flagrante. Patrão e empregado são acusados de envolvimento num assassinato. Chamaram a polícia, mas teriam matado o ladrão antes da chegada dos PMs. Motorista de acidente que matou 3 jovens em Viana recebe alta do hospital. Maiara Paganini tratou uma fratura no rosto. A prima dela continua internada. Dupla olímpica treina nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. O capixaba Alisson e o brasiliense Bruno Schmidt são os favoritos ao título no vôlei de praia. E tá buscando inspiração para começar a malhar? Então acompanhe a história da Samantha. Ela era uma turista de academia, mas resolveu dar um basta no sedentarismo. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Falso agente de escolta é preso, acusado de planejar e executar roubos de carro. Ele usava um site de compra e venda para escolher as vítimas. O motorista anunciava o carro, o bandido marcava num local movimentado, mas onde não havia câmeras de segurança. E aí anunciava o assalto. A profissão escolhida passava segurança para os vendedores, mas assim como a arma, tudo na história era falso, um golpe. O colete era falso, a arma era uma arma de brinquedo, mas ele se aparentava totalmente uniformizado. Coldre, calça tática, colete, a arma na cintura. E ele mantinha contato com as vítimas e ele negociava durante um considerável tempo, né? Então ele conversava por mais de uma semana com a vítima, falando que tinha interesse no veículo, que queria ver o veículo, mas não tinha como se deslocar até o local. Jonas de Freitas Felipe, de 28 anos, foi detido em uma operação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Contra ele, 2 casos denunciados pelas vítimas e investigados pela Polícia Civil. Os golpes foram cometidos contra pessoas do norte do estado, escolhidas a dedo através de um site de compra e venda gratuitos. Falava que tinha interesse em ver o veículo, marcava em locais de grande circulação, qual seja posto de gasolina, próximo ao terminal de Carapina, só que em locais em que ele previamente verificava que não havia câmeras de segurança, câmeras de monitoramento. Os relatos são de fevereiro e abril deste ano. Em ambos os casos, Jonas agiu da mesma forma. Apareceu no encontro uniformizado de agente de escolta armada e pediu para testar os veículos. Em seguida, as vítimas foram levadas para lugares ermos, localizados no município de Serra. E só então descobriram que tratava-se de um assalto. Jonas já é conhecido da polícia, investigado em outros 3 inquéritos nesta mesma delegacia especializada pelo comércio de veículos com sinais de identificação adulterados, negociados através do mesmo site. Por isso, a polícia faz um alerta: muito cuidado ao negociar veículos nesse tipo de site. A maior recomendação que sempre damos aqui na Furtos é o quê? É que antes de adquirir qualquer veículo, traga até a Furtos de Veículos, realize uma vistoria no veículo. É necessário pagar uma taxa por estado, um DUA, só que o valor é irrisório em relação ao valor do bem que está se adquirindo. Então, qual que é o ideal? É fazer uma vistoria no veículo para evitar que adquira um veículo adulterado, um veículo roubado e tenha um problema maior lá na frente, tanto na área criminal quanto também um prejuízo financeiro. Pois é, o valor da vistoria é R$ 121,11. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O telefone é 3222-7670. Uma funcionária do parquímetro de Vitória foi demitida depois de impedir um motorista de estacionar em uma vaga gratuita. E sabe por quê? Ela tinha guardado espaço para uma colega de trabalho e, para isso, contou com a ajuda de uma outra funcionária. Câmeras registraram toda a ação. As imagens são do dia 2 de junho, às 8h40 da manhã, na Praia do Canto, em Vitória. Assim que o carro sai de uma vaga, o condutor de um outro veículo segue na rua para pegar a vaga e estacionar o carro dele. Mas repare nessas 3 mulheres no canto do vídeo.
Elas são funcionárias de uma empresa de parquímetro e impedem o motorista de estacionar. Uma delas chega a fazer gesto negativo com as mãos e entra na frente do carro ocupando a vaga. O motorista é esse advogado que ficou revoltado com a situação, principalmente porque a rua tem estacionamento livre. Então, com relação a tudo isso, né, o que você sente de tudo isso que aconteceu com você? Eu fiquei bastante constrangido com a situação, porque efetivamente na hora a gente não tem muita reação. Qualquer reação ali, ela passa a ser desproporcional. Então eu tive que me segurar, né, para não, como vocês viram na imagem aí, é uma situação bem desagradável. E elas, por serem funcionárias do parquímetro, jamais poderiam fazer isso, nenhum tipo de reserva de vaga, especialmente, na minha opinião, sendo esta outra pessoa beneficiada uma funcionária do parquímetro. Dias depois, André tentou resolver o problema e foi falar com o responsável da empresa. Mas o que teria ajudado mesmo foram as imagens da câmera que fica nesse prédio. Dei sorte, porque esse prédio aqui conseguiu pegar essas imagens que vocês têm e comprovar que essa situação aconteceu, porque ela é tão absurda que acho que ninguém queria acreditar se eu contasse. Ele chegou a fazer reclamação no número 156 referente a estacionamento rotativo. Depois ficou sabendo que uma das funcionárias teria sido demitida e que as outras teriam recebido advertência. Mas isso ainda não esconde o constrangimento de André. Esse tipo de atitude não é uma falta que mereça uma advertência. É uma advertência para uma coisa bem menos grave em relação a um contrato de trabalho. Esse tipo de atitude realmente ela merece uma punição exemplar. A Prefeitura de Vitória informou que a empresa responsável pelo sistema rotativo demitiu uma funcionária e aplicou uma advertência na outra. Esclareceu ainda que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido reservar vagas de estacionamento público. Quem presenciar uma situação como essa deve acionar os agentes de trânsito pelo 190. Imagens de monitoramento e uma ligação feita por um dos suspeitos do crime ajudaram a polícia a desvendar um assassinato. As imagens de monitoramento só flagraram o início da ação. O assassino chega de bicicleta, cruza com vigia e segue em direção ao ônibus estacionado logo à frente. Os dois homens que aparecem nas imagens são suspeitos do assassinato de um homem que tentava furtar bicicletas guardadas dentro do ônibus. Cícero Ferreira Lima, de 37 anos, o dono do veículo utilizado para guardar bicicletas de aluguel, e o vigia que trabalhava para ele, Wagner Barbosa da Silva, de 28 anos, foram presos nesta quarta-feira. A operação da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória aconteceu simultaneamente em Jardim da Penha, na capital, e na cidade de Jaguaré, norte do estado. O assassinato aconteceu em março deste ano. Um homem não identificado foi morto a tiros dentro do coletivo. No corpo da vítima foram encontradas perfurações de calibre 38, mesmo calibre da arma e das munições encontradas na casa de Cícero. Na noite do crime, Wagner, teoricamente a única testemunha do assassinato, foi trazido aqui para a divisão de homicídios para prestar esclarecimentos. Ele disse à polícia que ligou para o CIODES para informar sobre a intenção da vítima de furtar as bicicletas. Durante as investigações, a polícia confirmou essa informação, mas descobriu que minutos antes ele também ligou para o chefe dele e avisou sobre o criminoso. O Cícero foi até o local, eles se encontraram, o Cícero a bordo de uma bicicleta, passou pelo Wagner, foi até o ônibus, subiu no pneu do ônibus para que oferecesse um apoio e ficasse numa altura condizente com a realização dos disparos e efetuou disparos de fora para dentro do veículo, atingindo a vítima 5 vezes. Durante a operação, 2 bicicletas foram apreendidas. Ambas custam em torno de R$6 mil. Uma delas foi furtada dentro de um condomínio da Praia do Canto e já foi devolvida ao proprietário. A outra, que a polícia também acredita ser fruto de crime, aguarda pela identificação do dono. O fato faz com que a polícia acredite que os suspeitos também atuassem como receptadores de bicicletas, skates e patins roubados ou furtados. Como o preço era muito desproporcional, eles deveriam saber que isso é produto de furto ou de roubo. Só que eles não se importavam em exigir nem tanta nota fiscal e nem a desproporção do valor em que eles pagavam com o valor de mercado. Os dois foram autuados por homicídio duplamente qualificado e foram encaminhados ao centro de triagem de Viana. A motorista do acidente com 3 mortos em Viana recebeu alta hoje à tarde. Maiara Paganini foi internada logo que deixou o presídio na última segunda-feira. Ela sofreu uma fratura no maxilar, mas, de acordo com o hospital, não precisou passar por uma cirurgia.
A prima de Maiara, Juliana da Silveira, continua internada e respira com a ajuda de aparelhos. No acidente no último domingo, o noivo de Maiara e outros 2 amigos morreram depois que o carro despencou de um viaduto. Ela chegou a ser presa, mas foi liberada depois de pagar fiança de R$15 mil. A motorista foi autuada por 3 homicídios culposos e uma lesão corporal. A adolescente é agredida durante assalto. A polícia foi acionada e encontrou o suspeito num bar bebendo cachaça. A estudante de 17 anos estava de bicicleta e a caminho do curso de inglês. Quando passou por essa rua aqui, a principal do bairro, Aribiri, em Vila Velha, ela percebeu que estava sendo seguida. O suspeito também estava de bicicleta. Aí a adolescente pedalou mais rápido para tentar fugir, mas não deu certo não. Ele a alcançou e exigiu o celular. Não parei, eu continuei andando. Ele pediu para que eu continuasse andando, mas só entregasse o celular. Eu me recusei a entregar o celular quando ele jogou a bicicleta em cima da minha e queria até me agredir para tomar meu celular. Como eu não queria entregar, o meu cordão não sei onde foi, não sei se caiu ou se ele também pegou, mas o meu celular ele pegou dentro do meu short com um soco na barriga. A adolescente não se acalmou enquanto não encontrou um local seguro. Ela se escondeu nesta loja de bicicletas e acionou a polícia. E depois de roubar e agredir a vítima, sabe para onde o suspeito foi? Para um bar que fica na mesma rua. Ele sentou na mesa e bebeu cachaça como se nada tivesse acontecido. Absurdo, né? Absurdo. Eu espero recuperar meu celular com isso. David Vieira, de 20 anos, foi reconhecido pela estudante. Ele foi preso e levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Pouco antes de ser encaminhado ao presídio, David negou o crime. Peguei nada não, estão me acusando à toa, estava trabalhando. Quanto à vítima, o prejuízo foi grande. O celular, que custa em torno de R$1.000, não foi recuperado. Pior que o aparelho era novinho. Ela dividiu o valor do telefone em 10 vezes, mas não tinha quitado nem a metade das parcelas ainda. Prejuízo, né, para mim? Prejuízo grande. O suspeito foi autuado por roubo e encaminhado ao presídio. Olha, a gente está sempre se inspirando em alguém para começar a tão necessária atividade física, né? Então acompanhe a história da Samantha. Ela era uma turista de academia, pagava e quase não ia, mas resolveu dar um basta no sedentarismo. Olha só. Samantha malha braços, pernas e não quer saber de descanso não. Vai a todo vapor de um aparelho para o outro. Pois é, quem olha assim nunca imagina que anos atrás essa vida de academia não era em nada o forte dela. Eu nunca gostei, mas assim, pela saúde, pela estética, eu sempre tive que ir. Mas eu ia assim, um mês faltava 2, ia um dia faltava 5, mas eu sempre malhei com o personal, mas mesmo assim eu nunca consegui, porque eu não gostava mesmo. Pois é, Samantha, deu pra ver que você não era muito assídua não, né? Mas de um tempo pra cá, especialmente no último ano, a coisa mudou um pouquinho. Agora o que Samantha quer é não ficar parada. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que priorizar o exercício, porque parar de comer eu não paro. E aí eu tive muitos resultados muito bacanas com o acompanhamento da nutricionista também. E aí isso acabou me motivando. E uma das grandes responsáveis por essa virada na vida de Samantha é a Júlia. A personal trainer não quer saber de moleza não. Ela pega no pé mesmo. A mudança de hábitos é um grande desafio. Hoje a Samantha entende que para que ela tenha a vida que ela gosta de ter, ou seja, de comilança, ela é chocolatra, ela gosta de uma boa mesa, nada contra, mas ela sabe que para que ela tenha essa vida, ela precisa abdicar de algumas coisas. O que ela precisou foi dar um empurrãozinho, ter uma rotina de exercícios e cuidar da alimentação. E claro que o incentivo dos amigos, tipo o Bruno, por exemplo, faz toda a diferença. Todo dia a gente está na academia aqui, a gente é basicamente um causador de incentivo para todo mundo, para os professores, para os alunos, a galera que está entrando, está começando a malhar. Isso aí, força, Samantha! Você consegue. Você tem que realmente aliar a alimentação, a atividade física e você tem um repouso. Mudar hábitos é que é o difícil, né? Em todo mundo. Ela realmente mudou. Ela não atrasa, ela tomou gosto. Eu fico muito feliz que eu consegui isso.
Ótimo exemplo, né?